Deus tem falado contigo, meu irmão, minha irmã. Deus tem falado contigo não só no domingo, não só na quarta-feira, não só no sábado. Deus tem falado contigo. Deus tem usado pastor, pastora, Deus tem usado ministrantes para falar contigo, mas é necessário discernir a voz de Deus. Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! Quero pedir também que o irmão Val esteja dirigindo uma oração, invocando o poder de Deus sobre essa administração da palavra. Que os nossos corações sejam a terra boa, onde os papas vão levar a semente, onde ela não cairá no meio dos espinhos, mas ela cairá numa terra que produzirá 10 para 1, 100 para 1, 1000 para 1, Deus. Que os nossos corações, Senhor, sejam verdadeiramente a terra boa, que acolherá a tua palavra. E fala cada um de nós, eu posso dizer. Que essa palavra, Senhor, não fique somente nesse momento, mas que ela continue no decorrer da noite, no decorrer da semana, produzindo, Senhor, coisas boas em nossos corações, em nossas vidas, e que alcancemos, Senhor, através da tua palavra, outras vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos com confiança no Senhor. Amém. Amém. Podemos sentar, irmãos. Meus irmãos, minhas irmãs, estava voltando agora de Torres, onde teve a reunião ministerial, é uma reunião anual de todos os pastores da região. E durante a semana teve uma pastora que ministrou, mas uma das pastoras, ela citou uma palavra que eu quero compartilhar com vocês. Eu já estive compartilhando essa palavra lá na Apóstolo Paulo ontem. Eu sei que não vai ser a mesma coisa, porque Deus sempre age diferente, mas vocês já tiveram uma experiência, eu seguidamente tenho essa experiência, de eu ir numa pregação, eu estar escutando uma pregação na televisão ou pela internet, ou eu estar ouvindo a pregação na igreja, eu escuto a pregação e tal, e depois que eu saio de casa, o Espírito Santo continua falando comigo, além do que o pastor ou a pastora, a pessoa que estava ministrando pregou, Deus continua falando comigo e me mostrando coisas a partir daquilo. Com quem já aconteceu isso? Pode ir, não é? Comigo aconteceu mais de uma vez. E essa vez foi uma vez. A pastora pregou, foi uma palavra maravilhosa, mas Deus continuou falando comigo e eu quero compartilhar com vocês algumas das coisas que Deus continuou compartilhando comigo. Essa pastora, ela iniciou a sua palavra em 1 Samuel, no livro de 1 Samuel, quem encontrar, por favor, fique em pé, e quem tiver dificuldade, pedir para aquele que tem mais facilidade ajudar. 1 Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos desse capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 10. Deus usou grandemente aquela pastora para falar comigo, continuou falando comigo depois no quarto, e eu pensei, não, isso eu vou compartilhar com os meus irmãos e minhas irmãs de Cachoeira. Então, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. 1 Samuel 3, 1 ao 10. Quem é Samuel? Samuel se tornou o grande profeta. Samuel se tornou o primeiro profeta, o último dos juízes, um homem poderosamente usado por Deus. Mas Samuel era pequeno, era criança, filho de uma mulher estéril, né? E essa mulher, que é a Ana, e essa mulher estéril fez um pacto com Deus que entregaria o seu filho. Se Deus desse um filho para ela, ele entregaria seu filho para ser servo do templo. Então Samuel, quando tinha em torno de 4 anos, 3 para 4 anos, já tinha desmamado, Ana, sua mãe, levou e entregou para que se fosse cuidado
pelos sacerdotes, principalmente pelo sumo sacerdote Eli, que se tornou mais ou menos o pai adotivo de Samuel. E essa passagem, então Samuel ele morava dentro do templo desde os 3, 4 anos. E pelo texto a gente percebe que Samuel ainda não sabia ler. Se ele ainda não sabia, porque diz que a palavra do Senhor não tinha chegado até ele, então ele ainda não sabia ler. Se ele não sabia ler, ele tinha em torno de 7 anos, 7 para 8 anos. Porque depois dos 7 anos as crianças aprendiam a ler. E aos 12 anos elas já tinham pleno conhecimento do Antigo Testamento. Né? Dos 7 aos 12 anos a criança estudava todo o Antigo Testamento. Isso no tempo dessa leitura bíblica. Então a gente entende que essa criança ainda não sabia ler, então ela tinha no máximo 8 anos, talvez 7, quando esse fato aconteceu. Né? Mais tarde ele vai se tornar um grande profeta, mas agora ele é uma criança e está acontecendo algo importante. Ele está morando dentro do templo e sendo criado pelos sacerdotes da época. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sacerdote, né, que eu já falei. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começaram a escurecer-se, a ponto de não mais poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a luz de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Esse respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Ele se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço e tomo posse, Senhor, da oração do teu filho, que invocou o teu nome sobre essa palavra. Que não seja nada, Senhor, da minha parte, porque eu de nada tenho, mas que seja tudo, Senhor, da tua vontade, do teu trono. Essa palavra encontre nos nossos corações, Senhor, uma terra fértil para produzir sementes 30, 60, 100 por um, para a tua honra e tua glória, e que ninguém saia daqui como entrou, mas saia transformado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos, irmãs? Glória a Deus. A gente vai começar a falar alguma coisa interessante a respeito de Samuel, porque Samuel, ele estava morando todos os dias dentro da casa do Senhor. Estava desde os 3, vamos supor que ele estivesse desde os 3 anos. Desde os 3 anos ele estava morando dentro da casa do Senhor. Agora talvez ele estivesse com 7 anos. Fazia 4 anos, não que ele estava vindo só no sábado, na casa do Senhor. Lá naquela época o costume era as reuniões serem aos sábados. Não, ele estava há 4 anos, todos os dias, dentro da casa do Senhor, todos os dias cercado por livros sagrados, todos os dias vendo os sacerdotes ministrarem, todos os dias, e ele trabalhava assim. Vamos pensar que no nosso tempo, os católicos, eles não têm o costume de ter um coroinha, um ajudante, que fica ajudando o padre. Pois era isso que Samuel era. Ele era um ajudante do Eli. Ele estava ali, ele estava o tempo todo junto.
E o que me chama a atenção, meu irmão, minha irmã, e que a gente pode trazer para a nossa realidade, que Deus ministrou no meu coração, que a gente pode estar 4 anos dentro da casa do Senhor, né? E se a gente for contar o tempo de horas que Samuel estava dentro da casa do Senhor, né, vai dar bem mais do que uma pessoa que está na igreja há 4 anos, porque está na igreja há 4 anos, vai estar indo uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes por semana, mas não vai estar 6 dias por semana, ou 7 dias por semana, 8 horas por dia dentro da casa do Senhor, como era Samuel. Samuel estava 7 dias por semana, 8 horas por dia, dentro da casa do Senhor, e à noite ainda dormia dentro da casa do Senhor. O que me chama a atenção é que com todo esse tempo em que Samuel permanecia na casa do Senhor, ele ainda era criança, e ainda não discernia a palavra do Senhor, ainda não reconhecia a palavra do Senhor, e ainda não tinha visto, não tinha tido uma experiência real com Deus. E isso é um pouco confrontativo para nós, porque muitas vezes a gente pode estar muito tempo arrolado no hall de membros, a gente pode estar muito tempo participando da igreja, a gente pode estar muito tempo estando em contato com livros teológicos, como Samuel estava, mas ainda nos comportarmos como uma criança na fé e não ter tido uma experiência real com Deus. Esse é o primeiro confronto que essa palavra me trouxe, e esse primeiro confronto que eu quero compartilhar com os irmãos. Como tem sido a nossa vida dentro da igreja? Será que de fato a gente está tendo um relacionamento real com o Senhor? A gente está conseguindo discernir a palavra de Deus? Ou será que nós só estamos presentes na casa do Senhor, cercados de livros, cercados de sacerdote, mas continuamos crianças sem condição de discernir o que o Senhor quer para a nossa vida? Esse é o primeiro questionamento que a gente precisa se fazer, porque aconteceu uma coisa interessante com Samuel. Ele estava há 4 anos morando dentro do templo, ele não tinha ainda contato com Deus, ele ainda não sabia da palavra de Deus, e quando ele recebeu um chamado, e aí vem a coisa mais importante que me chama a atenção, quando ele recebeu o chamado, Deus falou com ele, mas como ele não tinha discernimento, ele achou que quem estava chamando ele era Eli, o seu chefe, o seu pastor. E Samuel era uma criança obediente, não era uma criança submissa, porque talvez se algum de nós, imagina tu estás servindo a um pastor, morando dentro da casa pastoral, morando dentro do templo junto com o pastor, e no meio da madrugada o pastor te chama, né? E te chama, e algum de nós, creio que não nenhum daqui do que estão aqui, mas talvez alguém mais rebelde fosse dizer assim: vou fazer de conta que não ouvi nada, deixa que ele me chame amanhã, eu estou cansado, passei o dia inteiro trabalhando, e agora esse homem me chama no meio da madrugada. Samuel podia ter pensado assim: o que o sacerdote ali quer de mim a essa hora da madrugada? Será que ele quer que eu despeje o penico dele e lave o penico dele a essa hora? Deixa que eu faço isso amanhã de manhã. Agora eu preciso descansar, porque fiquei até tarde trabalhando. E amanhã de manhã eu tenho que acordar cedo. E o Eli fica me chamando no meio da madrugada. Ele podia ter pensado assim? Podia. Mas ele não pensou assim. Ele pensou: o Eli está me chamando, deve ser alguma coisa. Se levantou e foi até o Eli. E o Eli disse: Samuel, tu deve ter sonhado. Volta, dorme de novo, eu não te chamei. Mais uma vez Deus chama Samuel, mas na sua inocência, na sua falta de conhecimento de Deus, apesar de ele estar vivendo dentro do templo do Senhor, ele não conhece Deus, ele não reconhece quando Deus chama, e vai novamente procurar Eli. E Eli, pela segunda vez, diz: volta a dormir, meu filho, está tudo bem, eu não te chamei. E mais a terceira vez, e daí na terceira vez ele pensou: faz muito tempo que Deus não fala conosco, faz muito tempo que Deus não nos dá uma orientação, faz muito tempo que Deus não dá uma profecia, talvez Deus esteja chamando essa criança. E ele diz: filho, volta para deitar, e se tu ouvir alguém te chamar de novo, se põe de pé e coloca: fala, Senhor, teu servo escuta. E Samuel voltou a deitar,
E eu acho lindo o que a palavra do Senhor diz. Diz que, e o Senhor se colocou ali, e estava ali. Olha só, o Senhor se colocou dentro do templo, e estava dentro do templo. O Senhor não estava falando lá do alto, não estava gritando lá de cima, Samuel, Samuel. Ele estava junto com Samuel, e disse, Samuel, Samuel, e Samuel disse, eis-me aqui, Senhor. E a partir de então, Samuel deixou de ser uma criança, e passou a ser um profeta. Ele tinha passado 4 anos dentro do templo, incontáveis horas. Se a gente for fazer um cálculo, incontáveis não, tu pode contar. Conta 24 vezes 365 vezes 4. E vocês vão saber quantas horas Samuel estava dentro do templo. Talvez mais do que muitos de nós, sabe, né? Muitos de nós. Mas apesar de ele estar todo esse tempo lá dentro, ele ainda era uma criança. No entanto, quando ele discerne a voz de Deus, no entanto, quando ele reconhece que não é Eli que está falando, mas é Deus falando com ele, Deus muda Samuel. E Samuel já não é mais o mesmo. Quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs, que não importa quanto tempo a gente esteja dentro da igreja, não importa quanto tempo a gente tenha de conhecimento teológico, não importa quantas horas que a gente tenha de culto na casa do Senhor, não importa se somos obreiros da casa do Senhor, como Samuel era em tempo integral, não importa se nós não tivermos discernimento de perceber que é Deus falando conosco, não vai acontecer uma mudança em nossa vida e nós continuaremos como criança. É isso que Deus tem nos chamado a atenção. E eu quero chamar a atenção para vocês que Samuel, até ele não viu ser chamado por Eli como uma coisa negativa. Isso é algo. Mas quantas vezes Deus fala conosco e a gente enxerga esse chamado de Deus como algo negativo? Deus fala usando um pastor, Deus fala usando um irmão, Deus fala usando alguma coisa e a gente se revolta. O que esse pastor está pensando em falar isso comigo? Por que esse pastor está chamando atenção por causa disso? Quem esse pastor pensa que é para me chamar? A gente tem essa atitude e não percebe que não é o pastor, mas é o Espírito Santo usando. A gente não percebe que não é irmão ou é irmã, mas é o Espírito Santo nos chamando e querendo falar alguma coisa conosco, querendo transformar a nossa vida, querendo nos tirar dessa infância. E vocês sabem que eu sou profissional da saúde, e como profissional da saúde a gente tem um nome para pessoas que podem crescer biologicamente, mas não crescem emocionalmente. A gente chama de transtorno cognitivo ou retardo cognitivo. Pessoas que crescem fisicamente, crescem biologicamente, mas mentalmente não crescem. Pois existe também, meu irmão, minha irmã, retardo espiritual. Pessoas que crescem fisicamente, pessoas que até ascendem em cargos dentro da igreja, mas não crescem espiritualmente porque não tiveram encontro com Deus e não tiveram discernimento de perceber que Deus estava falando com eles. Isso foi no tempo de Samuel. Graças a Deus, Samuel teve ele foi sumiço, ele confundiu Deus com Eli, e muitas vezes a gente confunde Deus com o pastor, muitas vezes a gente confunde Deus com o bispo. A gente pensa que é o bispo que está falando e na verdade não é o bispo, é Deus. A gente pensa que é o pastor que está falando e fica bravo com o pastor, e na verdade não é o pastor que está falando, é Deus. Samuel não ficou bravo, mas ele podia ter ficado, mas algumas pessoas ficaram bravas. Isso acontece na nossa vida, aconteceu na vida de Samuel e aconteceu em momentos diversos na nossa vida. A gente precisa entender que não é o pastor. Se o que está sendo falado tem a ver com a palavra de Deus, não é o pastor. Se vocês me virem aqui dando opinião sobre política, de qual é o partido que eu vou votar, é o Danielson. Se vocês me virem falando sobre time de futebol, para qual time que eu torço, é o Danielson. Se vocês ouvirem falar sobre meu prato preferido, é o Danielson. Se eu chegar aqui em cima e começar a falar de rock and roll, que é o meu tipo de música que eu gosto, é o Danielson falando de rock and roll. Agora, se vocês ouvirem o pastor Danielson falando Bíblia e algo relacionado com a Bíblia e orientação sobre a Bíblia, não é o Danielson, é Deus falando com vocês. Se o bispo falar que ele torce para o time tal, é o irmão Luiz Virgílio que está dando a opinião dele. Agora, se o bispo está falando
da parte de Deus algo que é da doutrina da palavra do Senhor, não é mais o bispo Luiz Virgílio, é o próprio Deus. Que a gente não confunda Eli com Deus. Que a gente não escute a palavra de Deus e se revolte. O que esse Eli tem a ver comigo? Por que esse Eli está me chamando nessa hora? Eu quero mostrar para vocês, e eu creio que hoje o culto não vai ser tão longo, até porque eu quero deixar depois do culto, depois da bênção final, mais um tempo para quem quiser tomar um chimarrão. Mas eu quero chamar a atenção para vocês em João, no Evangelho de João. Sem querer eu desmarquei, mas eu lembro de que é. João capítulo 6, versículo 60. Samuel ouviu a voz de Deus e pensou que era Elias. Os discípulos de Jesus também ouviram Jesus falando e alguns deles pensaram que é coisa da carne. Eu quero chamar a atenção, antes de começar essa leitura, eu quero dizer para vocês que quando Jesus estava no monte dizendo, bem-aventurado é isso, bem-aventurados são vocês, todo mundo ficava dizendo, opa, glória a Deus, esse aqui é um Messias de verdade, esse é o Cristo. Esse eu quero seguir. Quando viam Jesus botando a mão e curando o leproso e dando vista aos cegos, eles diziam, opa, esse aqui é o Messias, esse aqui é o Cristo, esse que eu quero seguir. Quando viam Jesus multiplicando pão e peixe e alimentando uma multidão inteira com pão e peixe, diziam, opa, esse aqui é o nosso rei. Glória a Deus, esse é o rei de Israel, vamos coroar ele rei. Quando viam Jesus dizendo, vai e pesque dentro da boca do peixe, tem uma moeda para pagar teu imposto e o meu. Diziam, opa, esse é o rei que eu preciso, ele paga até o meu imposto. Esse é rei que é bom. Mas quando Jesus começa a falar sobre condenação, quando Jesus começa a falar sobre assuntos mais profundos, quando Jesus começa a confrontar as pessoas já não querem mais. Opa, esse aí não é de Deus não. Me enganei, não é de Deus. Enquanto ele está falando, enquanto ele está multiplicando pão e peixe, é de Deus. Enquanto está curando o cego, é de Deus. Enquanto está dizendo que eu sou bem-aventurado, é de Deus. Agora, se ele começar a confrontar meu pecado, não é mais de Deus, não. E isso aconteceu de fato. E a Bíblia registra. João capítulo 6, versículo 60. Olha só. João capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, quais palavras? Jesus estava revelando coisas mais profundas, estava falando da responsabilidade de tu se tornar parte do corpo dele. Muitos dos seus discípulos, ouvindo tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho vos dito é Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem iria trair. E porventura, por causa disso que eu vos tenho dito, ninguém pode vir ao Pai se pelo Pai não lhe for concedido. Versículo 66, à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Quando Jesus está dizendo, eu vos amo, opa, esse aqui é o rei de Israel. Quando Jesus está fazendo milagres e maravilhas, esse é o rei de Israel. Quando Jesus estava dizendo, vocês são bem-aventurados, vocês são abençoados, ele é o rei de Israel. Agora, quando Jesus começa a confrontar, o povo começou a sair de perto dele. E daí Jesus se volta para trás, se vira para trás, olha para os 12 discípulos, que muita gente está indo embora. Esse aí não é de Deus não. E começam a se afastar. Esse aqui não é de Deus, eu não quero mais seguir esse homem que não é de Deus. E começam a se afastar. Jesus se volta para trás e diz, e perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vos retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Pedro teve a mesma experiência e o mesmo conhecimento que teve
Samuel, quando disse: fala, Senhor, teu servo escuta. Ele reconheceu que Jesus estava falando em nome do Pai, que Jesus era de Deus, que Jesus, quando faz milagre, ele é de Deus, mas quando ele confronta o pecado, ele também é de Deus. Jesus, quando fala em bênção, ele é de Deus, mas quando ele alerta contra a condenação, ele também é de Deus. Jesus, quando fala que nós somos bem-aventurados, ele é de Deus, mas quando fala arrependei-vos, voltai, o machado está posto à raiz, ele também é de Deus. Pedro percebeu isso. Pedro não era uma criança na fé, porque ele conseguiu discernir essas coisas. E os 12 também permaneceram. Quero chamar a atenção para vocês que isso acontece nos nossos dias. Quando um pastor, quando um líder, uma pastora, quando um bispo, uma bispa, estão falando em bênção, estão falando em vitória, estão falando em paz, opa, esse pastor é bom, esse bispo é fera. Essa bispa, glória a Deus por isso. Essa pastora, essa sim. Mas quando o pastor, a pastora, o bispo, a bispa, o ministrante, o evangelista, quem quer que seja, começa a confrontar pecado, começa a chamar atenção sobre falhas da doutrina, as pessoas esquecem que é o mesmo Deus que usou aquele pastor, aquela pastora, para falar de bênção, agora também está usando o pastor e a pastora, o bispo, a bispa, para chamar atenção sobre algo que tem que ser corrigido. E se Pedro e os demais discípulos, quando ouvissem Jesus falando essas coisas tão duras, também tivessem se afastado, Jesus teria que levantar outros discípulos para que o evangelho chegasse até nós. Graças a Deus eles se mantiveram fiéis. Meu irmão, minha irmã, peça ao Espírito Santo que abra teus ouvidos espirituais. Teve uma certa vez que um surdo veio diante do Senhor, Jesus colocou as mãos sobre os surdos e disse, sobre os ouvidos do surdo e disse: Efatá, abre-te. E o surdo voltou a ouvir. Nós precisamos voltar a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a discernir. A gente sempre diz: Jesus, coloca as mãos nos ouvidos espirituais e diga Efatá, diz abre-te, porque eu tenho esquecido. Eu estou sendo que nem Eli. Eli, ele já estava ficando cego, e nós também estamos ficando muitas vezes cegos, não percebendo que Deus está nos mostrando o caminho. Deus está falando conosco. Não é que nem naquele tempo de Samuel em que a palavra do Senhor é rara. Não, Deus tem falado contigo, meu irmão, minha irmã. Deus tem falado contigo não só no domingo, não só na quarta-feira, não só no sábado. Deus tem falado contigo. Deus tem usado pastor, pastora, Deus tem usado ministrantes para falar contigo. Mas é necessário discernir a voz de Deus. É necessário parar e dizer: isso aqui não é de Deus. Por quê? Porque me é desconfortável. Quando Jesus diz que quem quer seguir tem que abrir mão do seu conforto. Aquele que não renunciar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo, não é digno dele. Quem diz isso é ele. Então seguir o Senhor Jesus nem sempre é fácil. Eu preciso muitas vezes abrir mão da minha forma de pensar, porque minha forma de pensar pode estar me afastando da presença do Senhor. E Deus vai colocar alguém na nossa vida para dizer: esse pensamento está te afastando do caminho certo. Às vezes eu vou ter que abrir mão de alguma prática que eu tenho, porque essa prática que eu tenho está me tirando do caminho de santidade. E Deus vai levantar alguém para dizer: afasta dessa prática, para de agir dessa maneira, porque senão tu vai estar fora do caminho certo. Quando a gente está numa estrada, e de repente está viajando, e de repente eu estou lembrando de uma cena entre Santa Rosa e Porto Lucena. Porto Lucena tem uma outra igreja metodista, Santa Rosa era a igreja que eu estava, mas seguidamente eu ia visitar Porto Lucena, que era no mesmo distrito, eu e a Keila, e tinha assim numa parte, uma placa dizendo proibida a passagem, e era uma estrada bem usada, mas estava interditado, trânsito interditado. E que tal se eu dissesse assim: quem pensa que é esse tal de Dyer para dizer se o trânsito está interditado? Se eu quiser passar por essa estrada, eu passo. Quem é que vai me impedir?
Ele não manda em mim. Quem pensa que esse Dyer é para colocar essa placa? Eu vou onde eu quiser, eu sou livre para andar. E eu podia ter pegado aquela estrada, e sabe o que ia acontecer? Um precipício, porque tinha havido uma enxurrada que tinha desbarrancado a estrada. Se eu tivesse sido teimoso e dito assim, eu é que sei o que está, quem é o Dyer, nem conheço esse Dyer, quem ele pensa que é para dizer que está interditada a estrada, eu vou para onde eu quiser, e tivesse dobrado para a direita, eu teria caído num precipício. A gente não faz isso. Jamais, eu nunca vou ver alguém agindo tolamente dessa maneira. Está no meio da estrada, a placa diz, não vire aqui, estrada interditada, e eu vou igual. A gente não faz isso, porque a gente não é bobo. No entanto, espiritualmente a gente faz isso mesmo, porque Deus coloca placas, Deus coloca pessoas para dizer para nós, não vá por esse caminho, e daí a gente diz assim, quem esse cara pensa que é para dizer não faz tal coisa? E daí eu pego e continuo fazendo, e eu caio num precipício muito pior do que cair com um precipício no carro, porque eu caio num precipício espiritual que às vezes pode não ter volta. É necessário, e é necessário a gente ter o discernimento que Pedro teve. Pedro teve, para onde iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Nós precisamos ter esse discernimento. A palavra de Deus sempre é vida. Jesus vai dizer, a palavra que eu tenho vos dito é espírito e vida. Mesmo a palavra de Deus, quando diz, tu és bem-aventurado, é espírito e vida. Mas a palavra de Deus, quando diz, arrependa-te, também é espírito e vida. A palavra de Deus, quando diz, a vitória está na tua mão, é espírito e vida. Mas a palavra de Deus, quando diz, afasta-se desse caminho, também é espírito e vida. A palavra de Deus, quando diz, bem-aventurados é, porque Deus revelou isso para ti, é espírito e vida. Mas a palavra do Senhor, quando diz, não pense mais dessa maneira, porque essa maneira de pensar está te afastando de Deus, é espírito e vida da mesma maneira. A palavra de Deus é espírito e vida sempre. A palavra de Deus é bênção sempre. E se a gente ficar se revoltando contra as placas que Deus usa, porque é só isso que o pregador é. O pregador é uma placa. O pregador é uma placa. O bispo Luiz Virgílio é uma placa que Deus usa para escrever. O pastor Danielson é uma placa que Deus usa para escrever. Aquele irmãozinho que passa a palavra de Deus, aquela irmãzinha que ora por ti e passa uma palavra de Deus para ti, é uma placa. Por trás dessa pessoa está a autoridade de Deus. E se a gente reconhecer a voz de Deus, a gente vai ser bem-aventurado. Porque Deus só faz uma coisa, nos abençoa. Mesmo quando Deus nos confronta, é para nos abençoar. Quando Deus diz sim, é vitória sobre a tua vida. E quando Deus diz não, é livramento para a tua vida. Mas a gente tem que ter esse discernimento que Pedro teve. Para onde iremos, Senhor? Só Tu tem palavras de vida eterna. Para onde iremos? Que a gente não confunda mais Eli com Deus. Quando Deus estiver falando conosco, meu irmão, minha irmã, que a gente tenha discernimento de perceber que não é o pastor, que não é o Eli, que não é a pastora, que não é a missionária, não é. É Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Essa é a diferença entre ser uma criança dentro do templo e ser um profeta do Senhor. Porque foi nesse momento que Samuel deixou de ser criança e se tornou um profeta. Quando ele discerniu que Deus estava falando com ele. Não importa quantas horas tu já tenha passado e até dormido dentro do templo, meu irmão e minha irmã. Mas tu só vai deixar de ser criança quando tu perceber e discernir a voz de Deus por trás de quem está te chamando. Samuel, naquele momento, Deus mudou a vida dele. Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. O que está morto na tua vida? Talvez os teus sonhos estejam mortos. O que está morrendo na tua vida? Talvez os relacionamentos na tua família. Talvez alguns problemas te angustiando, estão te matando. Talvez até dificuldade econômica ou problema de saúde, são coisas que estão morrendo. Talvez a tua fé esteja morrendo, talvez tu não tenha mais experiência com Deus, talvez tem vários aspectos da tua vida que estejam morrendo. Pode ter certeza que Deus cuida de ti, Deus levanta sobre ti pessoas para ministrar espírito e vida através da palavra de Deus.
Mas para isso, tu vai ter que discernir e perceber, opa, não é o pastor Danielson falando. Talvez Deus esteja me usando agora nesse momento para falar contigo. Não é o pastor Danielson que está falando. Isso é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, é espírito e vida. E se é espírito e vida, eu quero. Eu quero. A palavra do Senhor é espírito e vida. Para onde iremos? Foi isso que o Senhor começou a ministrar, e eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando no meu coração. Eu tenho certeza que, embora foi mais ou menos o mesmo tema que eu preguei lá no apóstolo Paulo, mas eu já vi que algumas coisas Deus já falou diferente hoje. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que Deus vai continuar falando contigo, e eu oro que isso aconteça. Que Deus continue falando contigo, e que tu possa pedir ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, toca no meu ouvido espiritual e diga, abre-te, para que eu possa discernir a tua voz. Porque a tua voz é espírito e vida. E se a tua voz me apontar que eu estou fazendo algo errado, eu quero acertar, para poder estar na bênção. Não fujam da voz de Deus. Deus só quer te abençoar, Ele é teu Pai e te ama. Mas tem esse discernimento. Nós não temos para onde ir. O único espírito e vida é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Nesse momento eu quero deixar um tempinho para ti estar meditando sobre a palavra de Deus que foi ministrada no teu coração. Esqueçam do pastor Danielson, do irmão Danielson, mas preste atenção no que Deus falou contigo. Converse com Ele nesse momento, comece a orar. Eu quero orar por ti, mas antes de orar por ti, eu quero que tu ore por ti mesmo. E agora eu quero dar o mesmo conselho que Eli deu a Samuel. Deus está te chamando, meu irmão, minha irmã. Diga a Ele agora, nesse momento, fala, Senhor. O teu servo, a tua serva, escuta. Diga isso para Ele. Fala, Senhor, que eu estou escutando. Deus vai continuar falando contigo nesses momentos. E eu vou estar cantando uma canção enquanto tu conversa com Deus. Ouça a voz de Deus. Deus está falando contigo. E depois que eu terminar a canção, se tu quiser que eu ore contigo, não vou estar orando por ti, eu vou estar orando contigo. Vem até aqui à frente e eu vou estar orando contigo. Antes de eu ministrar a canção, eu quero ministrar uma oração sobre cada um de vocês e sobre mim também. Meu Senhor e meu Deus, a tua palavra, que é Espírito e Vida, foi ministrada. Pai amado, dentro das limitações humanas que eu tenho, Senhor, como uma simples placa, Senhor, que tua mão escreveu a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito traduza o que foi ministrado no Espírito e Vida para cada irmão, para cada irmã que está escutando, Senhor, essa mensagem nesse momento. Pai eterno, em nome de Jesus, que tu continue falando, dando discernimento. Abra, Senhor, os ouvidos espirituais para que eles discernam a direção que tu está dando, Senhor. Que não olhe mais para a aparência de homem que tu usa, Senhor, mas que olhe para a doutrina, para a palavra, para a direção, para a orientação que tu dá, Senhor. Para que todos, ninguém saia daqui como entrou, mas saia, Senhor, amadurecidos por uma experiência real e verdadeira contigo, Senhor. E que eles possam, Senhor, dizer que estão aqui dispostos a te ouvir e que eles possam te ouvir, Senhor, de fato e verdade. Pai amado, que eles possam ser transformados como Samuel foi transformado, que eles possam ter discernimento como Pedro foi, e a partir desse discernimento foi usado por Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneçam, meus irmãos, em